Olá, boa noite. Vamos começar nosso estudo, né, do Livro dos Espíritos, o estudo dessa noite, por assim dizer. Né? Então sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Né? Já estamos só aguardando o pessoal entrar. Né? Hoje, quinta-feira, conforme nós havíamos programado. Então nós daríamos sequência hoje. Na terça-feira não foi possível porque tive uma palestra, uma live que coincidiu com o mesmo horário, né? Então não foi possível. E hoje foi possível. Eu estou acabando de sair de uma palestra, de uma live, né? Por isso atrasei aqui um minutinho para entrar. E já vamos seguir com o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, né? Só aguardando o pessoal se posicionar, o pessoal chegando, né? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E hoje vamos seguir com o nosso estudo. Nós vamos começar hoje na questão 943 do Livro dos Espíritos. Né? Estamos estudando o livro 4º do Livro dos Espíritos, o capítulo 1º, das penas e gozos terrenos. Já estudamos uma boa parte, né? Já falamos sobre felicidade e infelicidade relativas, já falamos sobre perdas dos entes queridos, já falamos sobre decepções, ingratidão e afeições destruídas, já falamos sobre uniões antipáticas, falamos na última live sobre o temor da morte e agora o último tópico desse capítulo 1º, que é o desgosto da vida, suicídio, né? Então, é um tema, são perguntas, eu diria, de um tema um pouco mais denso, um pouco mais reflexivo, e vamos então desenvolver esse estudo, esse raciocínio com essa característica de respeitabilidade, né? E nas perguntas vocês verão que não há nenhum juízo de valor estabelecido, são perguntas muito importantes para nos fazer entender um pouco melhor o que é essa ideia do que é a consequência, o que é o fato, por assim dizer, dessa temática, né, do suicídio. Então vamos seguir. Desculpe, a voz está um pouco falha, mas eu saí de uma live agora de um tempinho um pouco mais longo, né, 2 horas de live, e a voz está um pouco sentida. Embora tenha tomado água durante a live inteira, vou continuar tomando, mas assim, está falhando um pouco, eu estou sentindo isso aqui. Mas vamos lá. Questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? É uma pergunta muito legal, uma pergunta muito importante, uma pergunta contundente. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Pensemos na pergunta. Esse desgosto pela vida, esse momento de entrega, esse momento de desânimo total, esse momento em que a pessoa não dá valor à vida. Então a pergunta feita aqui, vida no sentido material da palavra, é justamente querendo saber de onde vem isso, de onde vem esse sentimento de desgosto pela vida. E os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada lhe tem de árido e a vida se escoa mais facilmente. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então veja que a resposta ela tem 3 segmentos, ela tem 3 conjuntos de raciocínio. O primeiro conjunto de raciocínio é justamente a primeira frase: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Então nós temos aqui 3 expressões, ou 3 palavras, ou um conjunto de palavras. Ociosidade. O que é ociosidade? É não ter o que fazer.
ociosidade, perda de utilidade. O senso de utilidade desaparece. O ocioso, aquele que nada tem que fazer, aquele que vive na inércia, sobrevive, existe na inércia, ociosidade. E nós não somos seres cuja característica é sermos ociosos. Já estudamos a lei do trabalho. E ali ficou claro que nós somos seres produtivos no sentido de ser úteis, de nos tornar úteis, de nos fazer úteis. Então a ociosidade, ela tira esse senso, ela tira essa característica típica nossa de sermos úteis. E aquele ser que não se sente útil, ele tem um desgosto. Ele perde um pouco o sentido da própria existência, como se fosse uma vida vegetativa. Então a ociosidade, ela causa esse vazio existencial, esse vazio de alma. Aqui alguém coloca do ócio produtivo, não é ociosidade, é o momento da reflexão. É o que muitos que trabalham no campo da intelectualidade produtiva, escritores, pintores, cantores, compositores, se ajustam naquele momento de reflexão. Não é ociosidade. A ociosidade seria, então, o ócio improdutivo. A ociosidade é essa inercialidade. E a ociosidade vai gerar a perda do senso de utilidade, do senso de pertencimento social, do senso de pertencimento familiar. A Fernanda coloca aqui, cabeça vazia, oficina do diabo. Ouvia muito isso da minha mãe. Porque nós somos seres que produzimos, que criamos. Então a ociosidade, ela é uma contramão. É ir na contramão do nosso fluxo evolutivo. E aí eles usam outra expressão, falta de fé. Colocam a ociosidade como sendo das causas, mas colocam também a falta de fé. Falta de fé. E aí podemos refletir sobre o que é isso? Fé. Na questão 354 do livro Consolador, Emmanuel nos fala que fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Veja, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Quando então estamos nesse aspecto da falta de fé, é que nós perdemos o equilíbrio, a certeza de que tudo está ordenadamente correto. Pode não estar, pode não nos parecer que esteja bem, mas está correto. Está correto. A fé nos dá a serenidade, nos dá a resignação, a aceitabilidade. A fé nos faz buscar outras saídas, nos faz buscar outros caminhos, nos abre outros pontos de observação. A fé nos dá a calma interna para sentir o amparo que se nos chega. Então aqui a fé não é sinônimo de religião. Não. Não é a religião, é a minha ligação com Deus. Porque a fé é justamente o veículo. A fé é justamente o veículo que me conecta com o Criador. A fé é aquela, por assim dizer, aquela linha efetiva entre criatura e Criador. Aquela linha de contato, criatura-criador. E ela, então, nos fortalece. A fé não vai resolver os problemas, mas a fé vai nos fortalecer para resolvermos os problemas. A ausência da fé gera o entreguismo das coisas, entreguismo às circunstâncias. A ausência da fé nos faz, então,
ficar indiferentes. Indiferentes. Então é preciso que nós observemos esse aspecto. E fé é algo que nós vamos desenvolvendo. Fé é algo que vai sendo construída. Já dissemos isso aqui em outro momento. Basta que observemos o que Emmanuel nos coloca no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Eu vou deixar o trem fazer o barulho primeiro, porque eu vi que muita gente gosta do barulho do trem. Mas a gente que ouve esse barulho umas 10 vezes por dia, a gente já começa a ficar assim, meio íntimo do barulho. Então vejamos, no capítulo 40 do livro Fonte Viva, Emmanuel nos fala que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Então é preciso nós percebermos isso, que a gente vai exercitar na fé. Nós vamos exercitar-nos na fé, nós vamos construir a fé, nós vamos nos construindo na fé, erguendo-nos na fé. Esse é o aspecto que vai nos auxiliar muito, que vai nos auxiliar por demais nesses momentos em que pode nos abater algum desgosto, alguma frustração, alguma decepção, alguma falta de sentido para as coisas. Então a fé vai nos robustecer, vai nos dar um senso de rumo certo, um senso de resignação. É isso que aqui eles colocam. Ociosidade, falta de fé. E o terceiro elemento que eles colocam nessa primeira frase, saciedade. Então voltemos à pergunta, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que justifiquem? Efeito da ociosidade, falta de fé e muitas vezes da saciedade. O que é saciedade? A saciedade leva o mesmo aspecto da ociosidade, a perda da utilidade. A ociosidade é não fazer, é não ter o que fazer. A saciedade é não ter mais o que buscar, não ter mais o que querer. Não ter mais o que querer no sentido até de mais o que aprender. A saciedade, ela é como se fosse uma linha de chegada. Aquele ser que se sente saciado, ele perde o impulso da produção, o impulso do fazer, o impulso do agir, o impulso de viver. Porque para ele já está tudo resolvido, já está tudo certo, tudo já foi conseguido. E nós somos seres cujo processo evolutivo também é infinito. Então, quando nós nos sentimos saciados, é como se nós disséssemos, nada mais tenho que aprender. E quando eu entendo nada mais tenho que aprender, estarei estagnado. Estagnação total. E isso contraria o processo evolutivo. Isso também é contramão do processo evolutivo. Então, a ociosidade, a falta de fé e a saciedade geram esse efeito de perda de sentido existencial, de perda de sentido, de importância da própria vida. Gera a indiferença pelo próprio viver. Tira o sabor de viver. Então, que coloquemo-nos sempre não ociosos, com fé e não saciados. Mas que essa não saciedade não seja sinônimo também de ambições desmedidas. É o não saciado no sentido de que sempre posso aprender mais, sempre posso fazer mais, sempre posso crescer mais, evoluir mais. E seguem os Espíritos. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Eles nos remetem aqui àquilo que nós já estudamos em algumas lives sobre a questão da aptidão, sobre seguir as aptidões,
sobre fazer essa perquisição dos nossos potenciais e seguirmos no caminho das nossas potencialidades. E aqui eles dizem, aqueles que exercem suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões. É aquele colocar ao serviço das outras pessoas os nossos potenciais. Descobrir essas nossas aptidões, perquirir em nós mesmos os potenciais, os gostos, os dons que nós temos, exercê-los, mas exercê-los com um fim útil. Vejam que aqui eles chamam a atenção para a utilidade. E a utilidade trazida nessa resposta é justamente o contrapeso da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Se nós nos sentirmos úteis, se nós nos sentirmos produtivamente úteis, não terá aridez na vida. Não teremos aridez na vida. Ela não vai se esvair. Ela vai se escoar naturalmente, mas não vai esvair-se. Porque nós nos sentimos úteis, nós percebemos a nossa utilidade. E essa utilidade não é só no ponto de vista material, profissional, é a utilidade da pessoa, a utilidade da presença, a utilidade da palavra, a utilidade da atenção. Isso nos faz sentirmos realmente o que nós somos, vivos. Então, buscar ser útil. E para sermos úteis, nós não podemos ter esses desânimos. Para sermos úteis, nós temos que ter a voluntariedade. A voluntariedade. Ter em nós a vontade de querer fazer, de querer ser útil, de querer servir. A disponibilidade. A disponibilidade. Como Jesus demonstrou várias vezes, sempre disponível para as pessoas. Então isso dá o senso de utilidade. E seguem eles. Suporta a pessoa, suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A pessoa passa a ter fé no futuro. O Jorge faz uma pergunta, qual livro? O Livro dos Espíritos. A pessoa passa a ter fé no futuro. A pessoa passa a perceber que as vicissitudes, ou para as vicissitudes da vida, as dificuldades, as adversidades, nós temos condições de lidar e sair delas. Temos as forças para tanto. Como disse o Cristo, meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. O que nos falta, talvez, é fazer essa busca interior das nossas forças, dos nossos potenciais. Talvez nos falte isso. Nos falte perquirirmos-nos sobre esse ponto. E olhar para nós e dizer, eu tenho condição de sair disso. Eu tenho condição de sobreviver a isso. Eu tenho condição de resolver isso. Eu posso buscar auxílio nas pessoas para ajudarem-me nessa atitude. Eu posso oferecer auxílio às pessoas para ajudá-las nas suas atitudes. Senso de utilidade, de pertencimento, de estar junto. Senso de utilidade, pertencimento. Então, voltemos à leitura inteira da questão para nós percebermos essa profundidade. Questão 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as vicissitudes da vida com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Nós vamos chamar isso de esperança. Esperança, de esperançar, não de esperar. Esperança. O porvir, o ver o depois, o ver o dia seguinte.
Isso nos dá perspectiva de existência, perspectiva de vida, vontade de viver. Vontade de fato, apesar das dificuldades, apesar dos reveses, apesar dos apesares, seguir o curso da vida, buscando o sabor da vida, que pode num primeiro momento ser amargo ou insosso, mas ele vai ser palatável se nós começarmos a ser úteis às pessoas, se nós começarmos a nos disponibilizar para servir. Disponibilizar para servir. Se nós nos voluntariarmos para ajudar na lei de sociedade, para ajudar na convivência. Então é esse o aspecto. É isso que nós temos nessa questão 943. Perfeita essa questão. Perfeita a resposta dos Espíritos. Profundas respostas dos Espíritos. Reflitamos nisso. E segue a questão 944. O homem, o ser humano, tem o direito de dispor da sua própria vida. A autodeterminação. Tem o direito? E os Espíritos respondem, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Essa questão 944, ela nos leva à questão 880, que nós já lemos, já estudamos aqui. Essa questão 944 nos leva à questão 880, que fala do direito da vida. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante e nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua própria existência corporal. A sua própria existência corporal. Mas a pessoa pode achar que não, ela pode dispor. E o que é a nossa vida? A nossa vida não é só nossa. Nós temos aqueles com os quais convivemos. Nós temos aqueles que gostam de nós. Nós temos aqueles que precisam de nós. Como nós gostamos de muitas pessoas e precisamos de muitas pessoas. Então, nossa vida não é nossa vida aqui materialmente falando. Porque a vida, no sentido absoluto, ela é imortal. Nós somos imortais, nós somos espíritos imortais, sim. Mas aqui, no sentido da palavra, da questão, é vida no sinônimo de encarnação, é vida terrena, é o estar aqui na Terra. E por quê que nós não teríamos esse direito? Porque Deus nos oportunizou estar aqui na Terra. E estar aqui na Terra é para nosso crescimento, nosso melhoramento. É a questão 134 aqui do Livro dos Espíritos, quando se fala da finalidade da encarnação, do estar aqui na Terra. É aqui que é o nosso laboratório de crescimento. É aqui na Terra que é a nossa efetiva escola de aprendizagem pela prática, pela vivência. Então, por isso, não temos esse direito de sair daqui antes da hora. Por isso, não tem o direito, o ser humano, de dispor da sua, aspas, vida material. É como se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E quando Ele nos deu a oportunidade, Ele também nos programou a saída, o retorno. E é preciso dar esse valor. É preciso perceber que, apesar de dificuldades, abandonar a vida material não vai resolvê-las. Porque aí é o ponto. Justamente por eu ser imortal, é que não adianta eu atentar contra a minha vida, porque eu continuarei vivendo. É justamente aí o despropósito. Eu acabarei com aquilo que não acabará comigo. A vida material, o corpo. Eu não sou o corpo. E o que eu viverei depois do corpo terá ou trará as consequências do ato.
Então, por que abandonar, sair da vida material, se eu continuarei vivo? Ah, mas eu não vou estar aqui, mas estarei no mundo espiritual com as consequências do não mais estar aqui. É uma porta, é uma fuga comprometedora. Comprometedora. Porque compromete a nossa programação de encarnação. Afeta o sentimento de muitos. E qual é a sensação do retorno antes da hora? A decepção. A decepção de se ver vivo, que é a questão 957, que nós vamos estudá-la depois, porque ela merece um estudo mais aprofundado. É o que está na questão 957, a decepção de se ver vivo. É aí perceber que as angústias continuaram, que aquelas angústias que nos levaram, ou poderia levar ao ato desmedido, continuam. Porque as angústias não estão nas coisas, as angústias não estão nas pessoas, estão em nós, nas nossas consciências. O vazio existencial continuará. Por que continuará? Porque eu continuarei. Porque o que eu chamo de acabar com a vida não acaba com a vida, acaba com a encarnação. E eu continuo. Continuo com as mesmas angústias que tinha quando mantinha na vida material, continuarei assim. Continuarei com as mesmas frustrações, continuarei com as mesmas decepções, continuarei com tudo que eu tinha, que achava que não teria mais se abandonasse a vida física. E com um problema, não terei condições de resolver. Terei que voltar para a Terra, terei que encarnar de novo, trazendo toda essa responsabilidade, que se manifesta de diversas formas. Nós vamos ver isso quando estudarmos a questão 957. As consequências do suicídio são diversas e não são iguais para todos os espíritos. Nós veremos isso na questão 957. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa questão 944, é sobre o despropósito. Tentar acabar com os problemas, acabando com aspas a vida, não acabará com os problemas e não acabará com a vida, porque somos imortais. Continuaremos vivendo e com os problemas e fora do lugar onde poderíamos resolver os problemas, que é aqui na Terra. Então valorizemos muito, por mais difícil que possa parecer, por mais problemática que pode ser a nossa encarnação, por mais dificuldades que tenhamos com as pessoas, por mais falta que sintamos de coisas, fiquemos aqui. Fiquemos aqui. Porque aqui é o melhor lugar para vencer essas coisas. Volto a dizer, o suicídio não acaba com os problemas e não acaba com a vida. Não acabando com a vida, os problemas continuam. É como se fosse uma porta que nos tirasse do sofrimento e nos colocasse no desespero. O depois. O depois. O dia seguinte. A frustração maior é ver que o ato não deu efeito. É perceber que o suicídio não deu o efeito que pensava, porque a pessoa continua viva. Então pensemos nessa resposta, nessa pergunta. Ela não é abusiva, ela não é invasiva, ela não é aquela resposta que diz assim, mas eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Direito tem, mas também terá as responsabilidades. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Da lei de Deus. E nós já estudamos aqui, na questão 614 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é para a felicidade do homem.
E estar encarnado é uma bênção. É uma oportunidade de refazer os nossos atos. Estar encarnado é um merecimento, não é uma punição. É um merecimento. Merecer sofrer? Não. Sofre-se como consequência das atitudes. Sofre-se como consequência das escolhas. Então ninguém está encarnado para sofrer. Desculpe-me, mas a Terra não é um vale de lágrimas. As pessoas choram, mas não é a Terra que é o vale de lágrimas. Porque muitos se reconstroem aqui na Terra. Se refazem aqui na Terra. E apesar de grandes dificuldades, seguem, caminham, lutam, crescem. Porque têm a visão do futuro. A visão do futuro. Vamos continuar. O assunto, eu disse, é denso, mas não é tétrico. É denso, mas não é triste. É reflexivo. É reflexivo. As consequências são tristes. O assunto é reflexivo. A análise que é feita aqui não é uma análise para levar conforto a uma pessoa. É para que nós nos orientemos para ter atitudes corretas. Atitudes que valorizam a vida. Atitudes que valorizam a nossa encarnação. Então, associemos essa questão 944 com a questão 880. E associemos essa questão 944 com a antecedente, a 943. Porque aí entenderemos. Essa parte final da questão 943 não levará à questão 944. Vejam. Suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Se isso for desenvolvido, não se pratica o que está na 944. Abramos melhor os nossos olhos. Busquemos enxergar depois da curva, vamos dizer assim. Busquemos enxergar além. E nós veremos que a vida que nós estamos aqui vivendo é sob medida às necessidades que nós temos. Vamos seguir? Questão 945. Volto a dizer para os que talvez é a primeira vez que estão acompanhando a live, eu não leio todas as questões. Nós trabalhamos o tópico e no tópico algumas questões eu vou lendo para fazer o raciocínio daquele tópico. Então esse tópico, desgosto da vida e suicídio, algumas questões estou lendo para fazer o raciocínio, para desenvolver o raciocínio em relação ao tópico. E nesse sentido, aí eu sugiro que se faça a leitura em casa. Né? Aí onde vocês estão, leiam as outras questões. Que aí vocês mesmos vão desenvolvendo as correlações das questões. Né? O Fábio coloca, quem não comete é que não aguenta a dor. Nós vamos chegar nesse ponto, Fábio. Nós vamos chegar nesse ponto para conversar sobre isso. Aqui nós só estamos olhando duas questões, são várias questões. Nós vamos perceber que tem sim, né? Tem outras questões. Tem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração. Por isso eu disse, baseado na questão 957, que vamos chegar nela, baseado na questão 957, por isso eu disse que as consequências do suicídio são diversas. Elas não são as mesmas para todos os espíritos. Elas não são daquele jeito que se viu em um livro para todos. Aqui muitos citaram o livro Memórias de um Suicida. Sim. A história ali de Camilo Castelo Branco. Sim. Ali relata o que aconteceu com ele e com outros. Mas não significa que todos terão aquela mesma característica. Porque vai depender disso, Fábio, que você colocou. Vai depender das circunstâncias. E é isso que está na questão 957. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou dar só uma lida nela, não vamos analisá-la, só para perceber isso que eu estou dizendo a vocês. Depois, quando chegar na questão efetivamente, eu faço a leitura. Mas olha só para você perceber, Fábio e os demais.
Quais são, em geral, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E eles respondem: as consequências do suicídio são muito diversas. Não existe penas fixadas em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Percebeu, Fábio? Veja, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento de se ver vivo. Ademais, dizem eles, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em outras existências. Então eu não vou analisá-la, eu só estou trazendo para vocês perceberem o fundamento que eu uso quando eu digo que não existe uma regrinha. Não existe uma regrinha para todos. Existe uma regra: desapontamento. Porque a pessoa vai perceber que o intento não foi conseguido, ou seja, continua viva. Mas as outras consequências são sempre relativas às circunstâncias. Nós chegaremos lá. Isso aqui é só para adoçar o raciocínio. É só para dar uma equilibrada no raciocínio, para perceber que o assunto não é árido, não é tétrico. Ele é reflexivo. É reflexivo. Muito bem colocado aqui o César, né? Não há uma jurisprudência para todos nesse caso. Não. Realmente não forma jurisprudência. Cada caso é um caso. Cada circunstância é uma circunstância. Tá certo? Acho que deu uma clareada, né, Fábio? Deu uma clareza, pelo menos assim, para sair dessa aridez, né, do que muitos dão ao assunto. Mas não é árido, ele é um assunto reflexivo, precisa ser analisado, precisa ser pensado, precisa ser conversado. E com muita responsabilidade, sem fazer conjecturas, sem fazer invencionices. Ter muita cautela, muito cuidado. É um assunto que demanda atenção, reflexão, respeito e análise profunda. É importante isso. As pessoas estão perguntando aqui, eu vou abrir um parêntese da live, se fica gravada? Sim, ela fica aqui no Instagram, no IGTV, fica no Facebook e fica também no meu canal lá do YouTube. Então ficam gravadas. E também perguntaram dias e horários, normalmente, né? Não vou dizer que é garantido, normalmente terça e quinta às 21 horas e domingo às 10 da manhã. Né? Então terça, quinta, 21 horas, domingo 10 da manhã. Tá? Em regra, tá? Porque pode acontecer, como na última terça, que não tivemos a live, porque eu tinha uma outra palestra no mesmo horário. Então eu fiz a outra palestra e não fiz a live. Mas fica gravado assim, viu? Quem perguntou, a Denise falou que perdeu uma parte, mas fica gravado. Vamos seguir então. Questão 945. Que se deve pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Os espíritos dão uma resposta contundente. Insensatos. Por que não trabalhavam e a existência não lhes teria sido tão pesada? Esse trabalhavam aqui, não coloquemos no sentido profissional, não. Nós vamos ter que ir lá na lei do trabalho, quando se diz que toda ocupação útil é um trabalho. Então, quando fala aqui do trabalho, é no sentido de utilidade. Em outras palavras, por que não fizeram uma coisa de útil? Por que não se transformaram, não se fizeram úteis às pessoas? Assim, a existência não teria sido pesada. É isso que eles querem dizer na resposta. Não é o trabalho no sentido profissional, não é trabalho profissão, trabalho remuneração, não. É naquele sentido trazido na lei do trabalho que nós já estudamos. Ocupação útil. Porque eu posso trabalhar muito profissionalmente e não ter utilidade, não me sentir útil. O desgosto vai acontecer. Nós já vimos isso na questão 943. Eu posso trabalhar muito, mas insatisfeito, então haverá um desgosto. Eu não vejo produtividade, eu não vejo utilidade. Eu não me sinto útil. Então aqui é no sentido de sentir-se útil. Então por isso que ele diz insensato. Ou seja, o suicídio advindo de um desgosto pela vida é uma insensatez. Porque o desgosto vai passar. O desgosto vai passar. Se eu me sentir útil, o desgosto passa.
Quantas pessoas, a Creuza diz aqui, eu não entendi, ficou meio confuso. O que eu quero dizer, quando eles dizem aqui, por que não trabalhavam, eles querem dizer, por que não se faziam úteis? Por que não serviam, não eram úteis para as pessoas? É nesse sentido. O senso de utilidade. O senso de utilidade. Então, quando nós perdemos o senso de utilidade, há um desgosto. Agora, por que não tornarmos-nos úteis? Por que não sermos voluntariados ou voluntários em trabalhos sociais? Aí sim nos sentiríamos úteis. O Evaldo coloca uma terapia ocupacional. Por que não nos ocupamos com coisas úteis? E aí sim, dizem eles, a existência não lhes teria sido tão pesada. Porque há pessoas, por exemplo, que estão abastadas, que têm todo o recurso material, tem dinheiro, tem tudo. A saciedade ali da questão 943. Mas perdem o senso de utilidade. Não se sentem úteis, não se sentem produtivas. E há um desgosto nisso. Vai dizer, mas trabalhar, para quê? Eu já tenho tudo. Então vai ser útil sem precisar trabalhar materialmente falando, profissionalmente falando, vai exercer o voluntariado. Quantas pessoas passam uma vida querendo se aposentar? Passam uma vida dizendo, quando eu me aposentar, eu vou parar com tudo. E param, se aposentam e param. Daí 6 meses, estão buscando alguma coisa para fazer, porque querem ser úteis. Daí 6 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano, já estão assim, sem lugar. Porque nós não somos seres para inércia. Nós somos seres para atividade. Se ela não é necessária mais profissionalmente falando, ela será necessária para o senso de utilidade, para nos sentirmos úteis. E aí é onde vem o voluntário, o trabalho voluntariado, que é muito importante até para quem não está nesse processo, porque aí nós seremos úteis gratuitamente, só pelo prazer de ser útil. Então é isso que está nessa questão 945. Quando dizem insensatos, ou seja, busca algo de útil, vai ser útil, vai servir, vai perceber que há desgostos em muitas pessoas e que o nosso desgosto pode ser transformado em serviço útil para aqueles outros e ajudá-los a sair também do desgosto. Nós também nos ajudamos quando ajudamos as pessoas. Nós também nos encantamos com a vida quando nos percebemos úteis na vida. Então é esse o sentido. Se nós entrarmos na inércia, o desgosto será perene. Mas as coisas, quando somos úteis, os desgostos passam. Nós continuamos. Por isso a palavra insensato aqui. Por isso eu disse no início, aparentemente eles foram contundentes. Não, não foram agressivos. Contundentes sim, agressivos não. Ao chamar de insensatos, é justamente para mostrar que está faltando sensatez. Sensatez. Aqui fala dos adolescentes, nós vamos chegar lá na frente para trabalhar esse assunto também, sobre essa questão. Porque há também ali o aspecto encarnatório. Nós não percebemos que estamos aqui de volta num processo reencarnatório, trazendo as nossas estruturas do passado, trazendo culpas do passado, responsabilidades do passado, insensatez. E se não temos uma estrutura familiar que auxilie na recuperação desse passado, podemos ter o elemento de a pessoa sucumbir, o elemento de sucumbir. Então tem outras explicações também, tem outras explicações, que nós vamos abordando em outras questões aqui na frente. Eu não estou com nenhuma pressa de seguir com essas questões. Aqui não é o aspecto quantitativo. Né? Nós estamos a 45 minutos na live e com 3 questões somente até agora. Porque, eu volto a dizer, é um assunto que demanda
seriedade no trato. E volto a dizer também, causas são várias para esses aspectos do desgosto, do entreguismo da vida. Então, por isso, não nos preocupemos com acelerar. Mas essas observações que vocês fazem são muito importantes. Essas dúvidas, se porventura à frente eu não fizer, não esclarecer, voltem nela. Opa, aquele assunto que você falou que falaria à frente e não falou. Porque é importante nós refletirmos sobre o valor da vida. O desgosto é residual. Se nós entendemos o valor da vida, não haverá desgosto. Se nós entendemos a dinâmica da vida, não haverá desgosto. Como vemos lá na letra da música, né, do Tocando em Frente, né, nesse tratado existencial, né, do Tocando em Frente, né, que vai nos mostrando justamente sobre valorizar a vida. Quando eles dizem, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que é compreender a marcha? Entender como a vida funciona. Entender a mecânica da vida. Aquela frase contida no Dolmen, lá de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Se nós entendemos a dinâmica da vida, se nós entendemos como é esse mecanismo, a marcha da vida, se nós compreendermos a marcha, é só ir tocando em frente. É uma precisão essa letra. É uma precisão. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. A marcha de um carro. Quando nós precisamos de força, nós colocamos uma marcha de torque, uma primeira, uma segunda. Quando nós precisamos de velocidade, nós colocamos uma marcha de longevidade, uma quinta, uma sexta. Vejam, se eu quero subir, eu não posso colocar uma quinta, uma sexta. Se eu quero andar rápido, eu não posso colocar uma primeira, uma segunda, eu preciso compreender a marcha. Então a vida tem momentos que eu preciso ter força. A vida tem momentos que eu tenho que apenas ter leveza. Então, se a hora é de leveza, eu fico leve. Se a hora é de força, eu ponho força. Isso é compreender a marcha. Há momentos que nós temos que observar as coisas com leveza de espírito. Há momentos que nós temos que observar as coisas com a força da alma. E aí eu ponho a marcha da força, a marcha da leveza. Compreender a marcha. Vejam que tratado existencial essa letra. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Encaixa direitinho na questão 945. Insensatos, por que não foram úteis? Né? Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Se a gente compreender essa marcha... E eles dizem mais ainda sobre isso. Não estou aqui para analisar a letra, não, mas eles dizem mais sobre isso. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Olha a dinâmica. Olha que dinâmica interessante. Um dia a gente chega, o outro vai embora. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, o outro vai embora. A impermanência da vida. Essa frase significa impermanência. Impermanência da vida. Dizendo, olha, há uma impermanência. Um dia está indo, um dia está vindo, um dia está tudo bem, um dia não está. Mas um dia sucede o outro. Não, o day by day, né? Um dia depois do outro. Veja que perfeição. Se a gente consegue perceber isso, e esses dois trazem, por isso que eu chamo essa letra de um tratado existencial, é uma filosofia existencial, a gente vai perceber essas coisinhas. E o melhor, né? Cantando. E cantando uma música boa com uma letra boa. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Um dia a gente volta e analisa essa letra. Aliás, já tem até gravado essa análise certa vez que eu fiz.
Mas depois a gente analisa isso de novo, para a gente perceber isso. Eu gosto muito de buscar letras de música. Elas falam muitas coisas, bicho. Elas trazem reflexões que a gente talvez não percebe quando está só cantando. Mas a gente pode, mais do que só cantar. No caso, eu nem canto, porque senão eu espanto todo mundo. Mas a gente pode refletir naquilo que está dizendo. E essa letra é um tratado existencial. Por isso eu chamo os dois de filósofos contemporâneos. Porque nessa letra de música, eles fizeram um tratado existencial. Vamos seguir. Ou não vamos seguir? Vamos seguir. Já tem uns 9 minutos. Porque o Instagram, ele derruba a gente com 60 minutos. A questão 946. E o do suicida, cujo fim é escapar das misérias e decepções deste mundo? E aquele que se suicida para escapar das misérias e das decepções? Pobres espíritos, respondem eles, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que na sua impiedade esperam a salvação no que chamam acaso ou sorte, fortuna. Fortuna quer dizer sorte. O acaso ou a sorte, a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem de fato favorecê-los, por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. Essa resposta aqui ela vai ser bem entendida se nós olharmos a questão 258, 259, 260 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela vai ser entendida quando nós formos nessas 3 questões lá aqui do Livro dos Espíritos e estudarmos a escolha das provas. Porque lá nessas questões essas questões vão nos mostrar que nós escolhemos o gênero de vida que nós temos aqui na Terra. Que ninguém está aqui por acaso, nós escolhemos as provas. E se nós escolhemos as provas, escolhemos aquelas que sabíamos ser necessárias para o nosso crescimento. E com isso também escolhemos dentro das nossas forças. Daí entendemos a frase de Jesus: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Porque os fardos são diretamente proporcionais, o peso dos fardos é diretamente proporcional às nossas forças, porque nós é que escolhemos o gênero das provas. Por isso eles dizem aqui, pobres espíritos que não tiveram coragem de suportar as provas, porque nós escolhemos. Escolhemos aquelas para as quais tínhamos força e aquelas que de fato, nos serviriam para o nosso crescimento. Vou me valer da questão 260 somente para a gente clarear um pouco esse raciocínio. Vamos ver aqui a questão 260, porque na questão 258 diz que nós escolhemos o gênero de provas. Na questão 259 diz que os grandes acontecimentos, os significativos, estão programados por nós mesmos. E aí na questão 260, considerando que nós é que escolhemos, eles perguntam, Kardec pergunta, como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto. Se nós é que escolhemos o nosso gênero de vida, vamos escolher nascer no meio de pessoas ruins, de pessoas problemáticas, nascer no meios adversos, mas vai ser ruim de escolha desse jeito. E os espíritos respondem. Eu creio que eles responderam até dando um certo sorriso, né? É necessário que ele, o espírito, seja colocado num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. E dão um exemplo. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Então veja, é necessário então que eu esteja no meio onde eu possa exercer a prova que eu pedi. Então por isso, nós vamos entender a frase de Dona Joana de Ângeles. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. Porque faz parte da nossa escolha. Faz parte da nossa escolha. Por isso eles dizem aqui, as tribulações da vida são provas ou expiações, escolhidas por nós. Mas Simão, eu escolhi justamente o mais difícil, é o que eu precisava.
Porque ser bom no meio de pessoas boas pode ser só consequência. Agora, ser bom no meio de gente ruim, aí sim, é decisão e mérito pessoal. Para eu, então, domar o instinto do roubo, necessário se faz que eu conviva com ladrões. Porque senão eu não serei instigado para eu poder dizer, venci. Então percebamos isso. As circunstâncias nos motivam a fazer ou não fazer. A escolha será sempre nossa. Mas as circunstâncias foram por nós escolhidas. Então nós percebemos que a questão 946, quando respondem pobres espíritos, não estão sendo agressivos. Eles estão apenas lembrando-nos que nós é que escolhemos. E pobre no sentido de, vocês escolhem uma coisa e agora querem deixar de lado. E escolher o melhor, escolher o mais apropriado. Veja que coisa interessante. Veja que resposta bem estruturada. Que resposta bem construída. Pergunta bem elaborada. A resposta super bem respondida, super bem construída. Vejamos. E daquele que suicida com o fim de escapar às misérias e decepções desse mundo? Ou seja, ele é mesmo que escolheu estar aqui. Eles respondem, pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, porque nós fizemos a escolha das provas. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força e coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. O que é a recompensa? Não, Deus vai me dar uma coisa. Não. A recompensa é porque venceu o pendor. A recompensa é porque deu um passo à frente, porque cresceu, porque subiu o degrau. É essa a resposta. E nós vamos parar por aqui, porque o tempo não nos permite. O Instagram ele encerra com 60 minutos. O Facebook até segue, mas não é assim, eu não vou seguir no Facebook parando no Instagram. Então, no próximo encontro nosso, se vocês quiserem seguir com o encontro, obviamente, na próxima live, domingo às 10 da manhã, a gente segue. Eu retomo essa questão 946, vou fazer uma marquinha aqui para eu não me esquecer dela. Eu retomo essa questão e a gente segue ainda analisando, né, o restante do tópico, o restante do capítulo. Tá? A próxima live, se Deus quiser, mineiramente falando, domingo que vem às 10 da manhã. Eu sempre posto também lá no Facebook, no Instagram, eu posto lá avisando, né, teremos a live. Então, a princípio, está programada para domingo, se Deus quiser, domingo que vem, às 10 da manhã, tá certo? No mais, muito obrigado a vocês por terem estado aqui, por ter ficado nesse horário, 9 da noite, é um horário, eu sei que é tarde, mas o pessoal mesmo disse que era um horário melhor, né, porque parece que antes disso tem muitos afazeres em casa, então nós marcamos para 9 na terça e na quinta-feira. Então, agradeço vocês que ficaram até esse horário. Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela atenção. E se Deus quiser, domingo, às 10 da manhã, nós retornaremos com o nosso estudo, né, com essa live, ok? Deus abençoe a cada um, uma boa noite a cada um bom final de semana para todos vocês, para a família de vocês, que a bênção de Deus se faça sempre com todos vocês, com a família de vocês, com as nossas famílias, conosco. Muito obrigado. Deus lhes pague.